Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui pregando na cidade de Panorama. Que o nome de Jesus seja glorificado aqui neste lugar. Deus abençoe a vida de todos. Inscreva no canal, dá seu joinha. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Só glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus nesse lugar. Eu saúdo a todos, que todos tenham um bom dia, que todos possam ter um dia de paz, que todos possam ter um dia abençoado no seu trabalho, que Deus possa estender as mãos aonde você estiver, e que Ele nos dá a sua graça e a sua misericórdia, porque sem Ele nada podemos, sem Ele nada fazemos, e sem Ele nós sobrevivemos. Se eu e você estamos aqui nesse dia, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, e que nós temos que ser gratos a Ele a todo momento. Por isso toda glória, toda honra, toda majestade seja desse Deus maravilhoso. Ele foi, sempre será o Deus das nossas vidas. Porque no Evangelho, em João, em sua primeira carta, ele disse assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos achado imaculados, irrepreensíveis, em paz. Essas foram as palavras do apóstolo João em sua primeira carta. Ele era o Verbo, se ouvia apenas falar, mas ele se fez homem e veio a esse mundo para um único objetivo: de morrer para nos salvar. O objetivo de Jesus: saiu do seu trono, próprio Deus, que era o Verbo, e se fez carne, se fez homem, para que fosse o sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Esse foi o objetivo, o propósito de Deus, porque o homem foi separado de Deus através do pecado, através da contaminação. Mas Ele próprio, por amor de mim e de você, Ele sujeitou a passar por tudo que nós deveríamos passar. Toda maldição, toda tortura, tudo aquilo que o inimigo tenta contra as nossas almas. E para que nós possamos viver em paz realmente, nós temos que crer na palavra de Deus, que foi escrito por homens santos, homens separados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para que escrevesse as Escrituras, para que nós possamos viver a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, que penetra na alma, no sentimento, e ela transforma a vida das pessoas, desde que você realmente aceita a palavra de Deus. Porque em João, em Mateus 4,17 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual que é a verdade? A verdade é a palavra, o verbo que se fez carne, se fez entre os homens, e ele pagou o sacrifício que nem eu nem você poderia pagar. Que a morte de cruz, aonde que ele se sujeitou, morrer por nossas causas, morrer por nossas transgressões, o pecado que nos separava de Deus, através da sua morte na cruz, com derramamento de sangue, para que nós podemos hoje alcançar a salvação. Mas a salvação, ela depende exclusivamente de mim e de você, porque Jesus já fez o sacrifício dele, morreu por mim, morreu por todos, mas agora depende de cada um aceitar ele como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único filho, filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João 3,16. Então esse é o Deus, é o Jesus que eu vos anuncio aqui nesta manhã, para que você creia, para que você possa saber que existe um Deus vivo, que existe um Deus poderoso, fiel, digno de honra, de glória e de louvor. Para que você possa ouvir a palavra e meditar e viver a palavra. Porque em Marcos 16:15, a palavra de Deus fala assim: ide pelo mundo inteiro. Essa foi a palavra que Jesus falou para os seus discípulos naquela época, depois que ele foi morto, que ele ressuscitou. Ele teve com os discípulos, com os apóstolos, e disse para eles: tudo que ensinei para vocês, tudo aquilo que foi mostrado, os milagres, os prodígios, eu mostrei que a palavra se transformou num ser. Esse ser viveu entre vocês, mas agora eu vou para o Pai. Mas eu enviarei o meu Espírito para que esse testifique de mim. E ele disse para os seus discípulos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Essas são as palavras de Jesus, dizendo para os seus discípulos: não sou eu que condeno ninguém, mas a palavra pregada, a palavra que está sendo anunciada. E muitas das vezes as pessoas não dão crédito, as pessoas não dão confiança na palavra, acham que é brincadeira, mas engano seu. Quando ele disse: ide pelo mundo inteiro e anuncia, prega a palavra, é porque todos precisam ouvir, todos precisam saber
que existe um Deus Todo-Poderoso, que é só Ele que dá salvação para todos. E ele disse assim: o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Tanto é que eu não prego religião. Eu prego Jesus Cristo. Jesus que salva. Não é religião que salva ninguém. E muitos acham que seguindo uma religião é que vai dar salvação para ela. Vive no engano e na mentira. Porque somente quem salva é Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus. Por isso que ele dá a instrução, ele dá os ensinamentos para que todos possam servir a Ele. Servir somente a Ele. Porque não tem outro objetivo de nós existirmos nessa terra a não ser adorá-lo e servir. E muitas pessoas, muitas das vezes, nem lembram, nem agradeceu a Deus pelo dia que Ele deu, pelo ar que respira, pelo fôlego de vida, pela luz, enxerga. E muitos não reconhecem a grandeza de Deus. Ele disse no Evangelho de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que eu digo, religião não salva. Deus nenhum salva ninguém. Só Jesus Cristo, Ele é o caminho. Por isso que nós temos que crer e confiar e servir a Jesus Cristo. Não é escolher um Deus para você e você querer seguir esse Deus e querer servir e adorar. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Fique você sabendo, se você estiver fazendo essas práticas, você está totalmente errado. Está fora da palavra. Está fora do ensinamento de Jesus Cristo. Só Ele adorarás e servirá. Ele não divide a sua glória com ninguém. E não há salvação em nenhum outro. Está lá em Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Atos 4,12. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque não existe outro caminho que leva a Deus. Não existe. Que a religião fica inventando caminhos, fica inventando meios, achando que vai ser salvo. Mas somente Jesus, o Verbo que se fez carne e morreu e vive hoje na glória. Ele disse que ele ia para o Pai, mas voltaria para buscar a seu povo, a sua igreja. A igreja não é 4 paredes que eu estou dizendo. A igreja é o templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. O templo do Espírito Santo tem que ser uma casa limpa, um templo limpo, porque a palavra de Deus fala que Ele não habita em templo sujo. E o templo sujo é aquilo que contamina o homem. O templo sujo é aquilo que muitas das vezes o homem está fazendo na sua vontade, da sua carne, nos seus desejos carnais,
as imundícias desse mundo e praticando coisas que desagradam a Deus. Por isso que ele diz que ele não habita em templo sujo. O templo sujo são todas as imundícias, o pecado, que os desejos da carne seduz o ser humano e ele vive na imundícia. O Espírito Santo não habita. Por isso nós temos que conhecer a palavra, ouvir e praticar. Porque a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, mas bem-aventurado aquele que pratica. Não adianta você ler e ouvir e não praticar a palavra. Tem que praticar, para que o templo esteja limpo para o Espírito Santo habitar e aceitar Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Fora disso, está fora do reino. Porque Deus é fiel e verdadeiro. Muitos falam: Deus é amor. Também creio que Ele é amor. Tanto é que Ele disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos. Se Ele não amasse, Ele não enviaria seu único Filho para morrer por uma geração, um mundo que se havia distanciado e fora da presença de Deus. Ele amou tanto, que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça. Tanto é que Jesus, Ele foi, está ao lado do Pai. Ele disse que ia retornar, e vai retornar, para levar um povo obediente, limpo, para a eternidade. E quando Ele voltar, que está em breve Ele volta, que as coisas desse mundo estão mostrando para isso, todos podem ver os sinais, o tempo cada vez mais mostrando a volta de Jesus, que está escrito na palavra. E quando antes dele voltar, os sinais ele daria, está aí para todo mundo ver. Ele disse que haveria guerra, fome, peste, todo tipo de enfermidade. O calor está extremo e vai piorar. As coisas cada vez vão ficar pior, porque Jesus Cristo não prometeu, Jesus nunca prometeu para ninguém que Ele seria ter conforto nesse mundo, mas Ele disse: nesse mundo tereis aflições. Eu sofri, fui humilhado, fui esbofeteado, fui caluniado, passei por muitas aflições. Jesus Cristo dizendo: vocês também irão passar. Mas Ele disse: eu venci, vocês também vencerão. Jesus não prometeu aqui riqueza para ninguém. Jesus não prometeu conforto que o mundo dá. A única coisa que Ele prometeu: quem está com Ele tem paz de espírito. Quem vive com Jesus vive na paz, mas quem não vive com Ele só vive na tribulação. Que é isso que o inimigo faz, causa na vida das pessoas. As pessoas que não querem saber de Deus,
só vive na tribulação, doente, com depressão, com enfermidade, porque não crê no poder de Deus. Crê mais em homens, crê em tudo. Mas é uma geração que, da mesma forma que desprezaram Jesus, quando ele esteve aqui, continua desprezando ainda. Mas ainda tem uma chance. Em Mateus 4,17 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está próximo, para isso tudo aqui acabar. Está próximo, para que tudo isso aqui chegue ao fim. E só vai entrar no reino aqueles que ouvem, aqueles que creem e obedecem os mandamentos, a lei de Deus. Quero ler uma passagem aqui na Bíblia, nas Escrituras, a palavra de Deus. Em 1 João, 2 João, as cartas, capítulo 5 em diante, que diz assim: e agora, Senhor, rogo-te, não escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio viste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio na carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E aqui em João, 1 João 5, capítulo 5, versículo 5, diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse: que Ele é esse que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Esse é o Deus que nós servimos. A palavra de Deus fala: quem é que venceu o mundo, senão aquele
que crê em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que neste mundo não é fácil. Nesse mundo no que nós vivemos, onde a corrupção tomou conta, no mundo onde a mentira tem dominado, aonde os homens maus aumentam cada dia mais, a mentira, o engano, a prostituição aumenta cada dia mais. Mas tudo isso está escrito que aumentaria cada dia mais. Por isso que a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. E quem traz isso na vida das pessoas é o maligno, o diabo. Que muitos tampam o ouvido, muitos não querem ouvir a verdade, que preferem ouvir mentira. E toda mentira vem daquele que é o pai da mentira, que é o diabo. Que ele veio por esse mundo para roubar, destruir e matar. Ele rouba a paz, rouba a saúde, rouba tudo aquilo que tira as forças do homem. Rouba tudo. Ele destrói. Esse é o trabalho do diabo, destruir a vida do homem. Desde quando não segue ele, que não serve ele. Por isso que eu estou anunciando esse Jesus Cristo, que nós possamos apegar a ele e servir a ele. E o propósito do diabo é matar. É que muitos estão chegando o final da sua vida, ou no início da sua vida, sendo enganado pelo diabo, através da bebida, da cachaça, das drogas, onde leva as pessoas cada vez mais para o caminho errado. E somente Jesus Cristo para nos libertar, porque Ele veio para nos libertar de toda maldição, de todo engano e toda mentira. Mas nós pregamos e anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, para todo aquele que nele crê. Mas se você não crê, não podemos fazer nada. Mas o diabo ele vem para roubar, destruir e matar. Enganar as pessoas. Todo dia morre gente fazendo coisas erradas, com vícios, nas drogas. Na cidade onde eu moro, esse final de semana morreu um jovem de 20 e poucos anos com overdose. Tanta droga enfiada no seu corpo que o coração não aguentou. E isso está acontecendo todos os dias, todo momento. Que as pessoas não têm Jesus. Porque quem tem Jesus não se mete nessas porcaria. Não se envolve com essas coisas. E esse Jesus que eu estou anunciando para você, confiar nele, buscar a presença dele, entregar a sua vida a ele. Eu não estou dizendo para você aqui ser católico, ser evangélico, mas largar da imundície desse mundo e aceitar Jesus e viver uma vida que agrada a Ele. Como eu já disse, religião não salva ninguém. Jesus Cristo não foi religioso. A religião é um Deus para ele seguir e adorar.
A religião precisa de uma estátua, ou de um ídolo. Mas Jesus Cristo, ele não aceita. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 em diante. Ele não aceita imagem de escultura. Ele detesta. Mas o povo ainda continua fazendo. O povo continua ainda adorando. Não estou dizendo isso para confrontar ninguém, mas é a palavra de Deus, que é a verdade. Para que você possa vir ter o conhecimento da verdade. Que sem ela não entra no reino de Deus. Não vai entrar. Mas Jesus Cristo é o que liberta, que cura, que salva o homem perdido, para que não seja condenado, porque o sacrifício ele já fez. Ele já pagou um alto preço por mim e por você, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Em João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, assim diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem fazer morada, ele vem habitar dentro daquele que crê nele. O nosso corpo, como eu disse, ele é um templo, onde tem que ser habitado o Espírito. Dentro de nós, é um templo para ser habitado o Espírito. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O livro está no livro de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Maravilhosas palavras. O irmão esteve aqui para trazer essa palavra para você. Lança o teu pão sobre as águas. Porque os dias vão passando. E ali no final, vai brotar. Vai ser testificado quem é e quem não é de Deus. Lança a tua vida aos pés de Jesus Cristo. Se lança aos pés de Jesus Cristo. Faça como Maria. Que Jesus Cristo, ele andou por toda a terra. E tinha os amigos, Marta e Maria e Lázaro. E Jesus sempre andando naquelas aldeias, era o lugar onde ele descansava. E ali, ele sempre dava uma palavra para aquela família. Eram os amigos de Jesus. E Jesus, certa vez, chegando ali, na casa de Marta e Maria, ele sentou e começou a ensinar. Maria sentou aos seus pés e ouvia os ensinamentos de Jesus. Mas Marta, ansiosa, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, arrumar a casa,
preocupada com talvez fazer um almoço, com muitos afazeres, e ela não parava, andava para lá e para cá, toda ansiosa. Mas a Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Mas a sua irmã, preocupada mais com os afazeres, com as coisas do mundo, e deixava de ouvir os ensinamentos de Jesus. Por isso que eu te digo, lança aos pés de Jesus, conheça Jesus, lê a palavra, conheça as Escrituras, para que você realmente possa conhecer quem é o Salvador deste mundo. Esse mundo vai estar acabando, esse mundo está chegando ao fim, mas muitos não querem saber e não querem reconhecer. Mas Jesus disse que vai pegar esse mundo de surpresa. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a conversão e para a educação na justiça. Está em Tiago 3,16. Por isso nós temos que ler a palavra de Deus, lê as Escrituras, conheça Jesus Cristo, quem Ele é, para que você possa viver de acordo com como Ele quer. Em Tiago 1:22, as Escrituras diz assim: tornai-vos praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso que eu disse para você, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque não adianta só ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Mas nós temos que viver e praticar a palavra de Deus. Porque esse mundo está enganando, é enganoso. É o diabo que faz isso. Desde o princípio, ele fez no jardim do Éden, onde Deus fez um jardim, e aquele primeiro casal tinha tudo. Ele plantou todo tipo de árvore, os animais. Era um jardim, era um paraíso. E ali eles iam viver eternamente, para sempre. E tudo de bom, tudo pronto para eles. Mas o diabo, esse mesmo que foi expulso do céu, inimigo de Deus, que vive aqui nesse mundo, ainda fazendo as mesmas práticas com o ser humano. Ali ele fez, no jardim do Éden, com Eva e Adão. E Deus disse para aquele casal: no meio do jardim tem uma árvore da vida. Vocês não comem, não tocam naquele fruto daquela árvore, senão vocês vão morrer. Seria uma morte espiritual. Mas aí veio a primeira desobediência. Porque Deus disse para eles não comer, não tocar naquele fruto. Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos, de todo tipo de árvore vocês podem tocar e comer, mas esse que está no meio do jardim vocês não tocam, porque vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas o diabo é mentiroso, o pai da mentira, e diz para aquele casal: não, Deus está enganando vocês. Vocês podem tocar, podem comer, que vocês não têm o conhecimento dele. É assim que o diabo faz na vida de muitos, engana.
mente e cai na cilada dele. Foi a primeira desobediência. O casal que foi criatura de Deus, criado por Deus, para viver eternamente naquele jardim, desobedeceu. Primeira desobediência. E aí veio o diabo e disse, em forma de serpente: pode comer, não tem problema nenhum. Mas aquela mulher viu que o fruto era bonito, o fruto era saudável, o fruto era apetitoso, e veio o desejo da carne. E é isso que acontece na vida do ser humano. O ser humano vê uma coisa bonita, agradável, que enche os seus olhos de prazer. O diabo vai lá, que é proibido, o diabo vai lá e faz. Pode ir, pode tocar, pode comer, pode se envolver com aquilo lá. É onde que a vida fica toda estragada. Se mete em droga, se enfia nas drogas, nas bebidas, na prostituição. É onde que, como eu já disse, que o diabo veio para roubar, destruir e matar. E assim é o que ele está fazendo com essa geração desobediente, que não obedece às escrituras, não obedece a Deus. Mas bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado é o que pratica. Se você ouve e entra no ouvido e sai no outro, é porque você está sendo um desobediente. Se você não lê as escrituras, é porque você está sendo um desobediente. Porque é o manual para que nós possamos viver bem e conhecer Jesus Cristo, para viver de acordo com Ele quer. E mais bem-aventurado aquele que pratica. Você está lendo a Escritura? Já leu algum versículo? Já meditou na palavra hoje? O fim está chegando. O fim de tudo e de todas as coisas está chegando. Isso aqui tudo vai acabar. Porque Jesus Cristo, Ele prometeu que ia voltar e vai voltar. E nós vivemos uma geração que não acredita mais. Uma geração que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Não crê. Não crê em Jesus, não crê na palavra. E vive do jeito que quer, da maneira que quer. Mas você está ouvindo. Você tem a oportunidade de ouvir e praticar. Ainda. Porque você não sabe o teu dia de amanhã. É hoje. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, vem o juízo de Deus. Todos vão ficar diante de Deus. Todos. E ali vai receber uma sentença. Que hoje Jesus é o juiz. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Mas vai chegar aquele dia que ele vai ser o juiz. O juiz. Mas poucos estão reconhecendo. Poucos estão reconhecendo. Está na hora de você acordar. Abrir os teus olhos e saber que você vive nesse mundo que é passageiro. Você tem algo para dar conta. As obras da sua vida. O que você está fazendo para agradar a Deus? Quais são as tuas práticas, as tuas atitudes? Para quando você chegar diante do trono de Deus, você justificar.
que ali a sentença vai ser dada. Porque Deus veio ao mundo. Esse mundo estava em trevas. Mas veio a luz, enviado por Deus, seu Filho, a luz que era Jesus. A luz veio ao mundo, mas rejeitaram a luz. Foi assim que aconteceu. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão e começou seu ministério, a pregação. A luz veio, mas quando ele começou a pregar o reino, já anunciado por João Batista, não quiseram aceitar a luz, rejeitaram a luz, inclusive mataram Jesus, porque pregava a verdade. É o que acontece hoje, o povo não gosta da verdade, gosta de mentira, gosta de ouvir falsos profetas, mentirosos, que pregam o que você gosta de ouvir e quer ouvir, te oferecendo só coisas mundanas, materiais desse mundo. É isso que os falsos profetas pregam: riqueza, prosperidade. Aonde que na Bíblia Jesus Cristo pregava isso? Jesus pregava a vida eterna. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus não pregava prosperidade, riqueza desse mundo. E quem ofereceu a riqueza nesse mundo foi o diabo. Ali no deserto, quando o diabo falou para Jesus prostrar diante dele, que ele daria toda a riqueza desse mundo. Quem oferece riqueza desse mundo é o diabo. E tem esses falsos profetas, mentirosos, enfiando na tua cabeça que você vai ser rico, próspero, você vai ter tudo. Mas tudo nesse mundo vai tudo acabar. As traças, a ferrugem, vai correr tudo. Esse mundo vai ser destruído com fogo, vai ser tudo queimado. E junto com os perdidos, junto com aqueles que não querem saber de Jesus, junto com aqueles que não creem na palavra, não creem em Jesus Cristo. Está na hora de ter mudança de vida. Está na hora de aceitar Jesus e mudar, transformar. Assim como foi na vida de Nicodemos. Era um homem religioso, um homem da lei, um fariseu, que viu todos os milagres de Jesus, testificou quem foi Jesus e quis saber de Jesus, como que ele teria a vida eterna. E Jesus disse para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Era um homem religioso. E Nicodemos disse: como eu vou nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe, já homem feito? Mas Jesus disse: Nicodemos, você conhece tanto a lei, você conhece tanto a Escritura e não sabe discernir as coisas do Espírito? Você tem que nascer da água, ou seja, o Espírito. Você tem que se converter. Você tem que se converter. É isso que eu estou tentando te dizer. Eu estou falando: se converta dos teus maus caminhos. Se converte enquanto é tempo. Nascer do Espírito. E a luz veio ao mundo, que foi Jesus, mas rejeitado.
Mas a Bíblia fala: todo aquele que rejeita Jesus será condenado. Não vai ter escapatória, vai ser condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, rejeitaram Jesus porque amavam o mundo, amava as coisas desse mundo. A sexta geração ama as coisas deste mundo, é apaixonado por esse mundo, idolatra tudo. Mas Jesus Cristo diz: aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, tudo na tua vida e me seguir, não é digno de mim. A Bíblia fala que nós temos que abandonar até pai e mãe para seguir Ele. Uma geração que ama tudo nesse mundo, é apaixonado pelo seu dinheiro, por seus bens materiais, idolatra tudo. Jesus disse: você que se pratica dessa forma não é digno de mim. Mas Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia, ainda está dando oportunidade para essa nação, para esse povo que rejeita Jesus, que não quer saber de Jesus. Mas a sentença vai chegar. Todos vão ficar diante do juiz. E a sentença vai ser dada naquele dia. Se você não dá importância na tua salvação, da tua alma, um dia você vai prestar conta. Não tem como escapar. Ah, eu morri e acabou. Não acabou não. Depois que Jesus voltar e levar o seu povo, os seus, porque não vai haver mais chance depois que você morrer. Enquanto você está vivo, que é a tua chance de você se arrepender. A obra de Jesus já foi feita. O fim está chegando. No livro de Amós, o profeta Amós, no Antigo Testamento, ainda no Antigo Testamento, os profetas de Deus, os homens escolhidos de Deus, aqueles que o povo mataram, todos os profetas foram mortos, porque pregavam, Deus falava com eles para dar o recado, mas mesmo assim matavam. É dessa forma que acontece. Muitos odeiam o que prega a palavra, mas o profeta Amós, ele dizia, assim como muitos profetas foram usados por Deus, ele dizia, Amós capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nós sabemos que vai acontecer tudo isso. Vai ter falta de comida, vai ter fome, peste, doença, para tudo quanto é lado. Mas quando Jesus voltar, Ele vai levar os seus, o povo dele. O Espírito Santo vai ser retirado dessa terra. O mesmo Espírito que foi soprado em toda a carne, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse mesmo Espírito, quando Jesus voltar, vai ser retirado desse mundo. E o que vai acontecer é que vai agir aqui o anticristo,
Quem vai dominar aqui vai ser o diabo. O diabo que vai dominar nessa terra, nesse mundo. Aonde que vai trazer muita destruição, tormento, sofrimento para quem ficar aqui. Quem ficar aqui vai viver só no sofrimento. Tortura. É do próprio diabo que vai fazer isso, porque o povo de Deus já foi retirado. E o Espírito Santo não vai agir mais nesse mundo. E todos vão sentir, vão querer ouvir a palavra e não vai ter mais quem vai pregar, quem vai anunciar. O Espírito Santo não vai falar mais na boca dos seus enviados, seus profetas. A Bíblia vai se tornar um livro qualquer, não vai ter inspiração dos mensageiros de Deus para pregar. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, enviarei nessa terra fome, enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje você ainda tem chance. As escrituras estão se cumprindo cada dia. A verdade está sendo anunciada. Hoje pode ser teu último dia. E como você está? Como está a sua vida? Hoje está pensando, fazendo tua programação para essa noite. Para se envolver na bebedeira, para se envolver na prostituição, nas drogas. Totalmente ao contrário do que Deus planejou para o homem e para a mulher. Essa carne, esse rostinho bonito que você tem vai ser destruído, mas a tua alma vai permanecer. E um dia a Bíblia fala que toda a carne, a terra, o fogo foi consumido, o mar vai devolver e vai se juntar com a alma para ter a sentença final. E vai ter a separação. Vai ter a separação. A Bíblia fala dos bodes e das ovelhas. As ovelhas vai ser ditas: vinde a mim. Vinde a mim para o descanso eterno. E para os bodes que é desobediente, não obedece a palavra sendo pregada, não obedece. Por muitos, na desobediência. E muitos que pregam a mentira, que conhecem a palavra, que pregam a mentira, falsos mestres, falsos pastores, e todos que desobedecem. São os bodes. Que a Bíblia fala que o juiz, o próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E serão lançados no lago de fogo para todo sempre. Escolha Jesus enquanto você vive. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Só assim você vai ser salvo um dia. Só assim você vai entrar no descanso. Ou senão você vai estar fora do reino. São as Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus,
que não mente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é essa. A verdade é essa, que está sendo aqui pregada. A palavra de Deus, as Escrituras, está sendo anunciada. O banquete para a tua salvação. Mas se você rejeitar, como diz as Escrituras, não entrarão no reino, o descanso eterno. Está próximo. Jesus está voltando. É bom que você crê. É bom que você comece a pensar na tua eternidade, porque só existe dois caminhos. Só existe dois caminhos. Ou é céu, ou é o inferno. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Dois caminhos. A porta larga e a porta estreita. A porta larga é a porta espaçosa. É que mostra, que leva as pessoas para a perdição. Leva as pessoas para as drogas, para a bebedeira. Leva as pessoas para a prostituição. Essa é a porta larga. Fazendo tudo aquilo que a carne agrada. Aquilo que o diabo gosta. Mas a porta estreita é a porta apertada. O caminho apertado, que não é fácil. Mas Jesus falou que Ele venceu esse mundo. E quem for dele, quem obedecer, vai passar por esse caminho, mesmo com dificuldade. Pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Mas menos a presença de Deus. Menos deixar de servir esse Jesus tão poderoso. Fiel e digno de honra, glória, exaltação e louvor. Porque o homem gosta de ser exaltado. O homem gosta de ser glorificado, mas a glória não é do homem, é do Pai. Deus Todo-Poderoso. Fiel, digno de honra, glória e louvor. Toda honra e toda glória é só unicamente Jesus Cristo. Enganoso é o homem que se achar que é alguém que é poderoso. Você pode se achar poderoso aqui nesse mundo, mas naquele dia você vai ficar de fora, rejeitado. Louvado seja o nome de Jesus, digno de honra, glória e louvor. Só a Ele devemos adorar. Só a Ele devemos nos prostrar diante, nos humilhar diante da presença dEle. Dinheiro não vai te dar salvação. Riqueza não vai te dar salvação. Você está enganado. Somente Jesus. Mas a geração que não quer saber. Vive como nos dias de Noé. Depois
palavra de Deus fala em Mateus, capítulo 24, versículo 37, diz assim: como nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, como nos dias anteriores, naquela época, ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Naquela época, o povo só pensava em comer, beber e prostituir. Casavam e davam-se em casamento. Casavam, mas Deus nunca aceitou isso. Prostituíam de tudo quanto é forma. A maior desordem podia existir. Onde Deus disse que não queria mais. Mas ele viu Noé, o justo, e mandou que ele fizesse uma arca. Onde entrou ele, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E o mundo inteiro, naquela época, só 8 pessoas se salvaram. 8. Noé com sua família. O dilúvio veio. 40 dias e 40 noites chovendo. Inundou toda a terra. E Deus fechou a arca do lado de fora, onde a família de Noé, e Noé estava com os animais que ele mandou entrar. E ali até os animais ouviram a voz de Deus e obedeceram. Mas hoje é uma geração que não obedece a Deus. O dilúvio veio e não perceberam. É isso que acontece nesses dias. A volta de Jesus está aí e o povo que não percebe. Não dá importância para os acontecimentos. Não perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Vamos pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa. Arruma a tua casa enquanto você pode. Arruma a tua vida, ainda quando você está respirando. Arruma a tua situação enquanto você está vivo. Porque após a morte, não vai ter jeito mais. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus está chegando. E ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. A sentença vai ser dada. A sentença vai ser dada. E vai haver a separação. A Bíblia chama os bodes das ovelhas. Uns vão para o descanso eterno. Outros vão para a condenação eterna. Faça a tua escolha enquanto você vive. Serva a Deus enquanto você vive. A velhice vem, todos vão morrer. Mas a questão é
Como está a tua vida na presença de Deus? Como está a tua vida na presença de Deus? Lê as Escrituras. Busca conhecer mais a Deus. Pede o Espírito Santo para te ensinar. Porque o Espírito Santo, ele é ansioso, deseja nos ensinar a viver na verdade. A viver da maneira que Deus quer. As leis, os mandamentos de Deus. Somente vivendo com os mandamentos de Deus que nós entramos no reino. De outra forma não tem como. Não perceberam. O povo não acreditava. Noé pregou 120 anos. Noé pregou 120 anos. Se arrependam, que vão acabar, esse mundo vai ser destruído. Mas não ouviram a mensagem de Noé. E hoje, da mesma forma, muitos não querem ouvir, não dão crédito na palavra. Mas essa mensagem vai chegar na vida de alguns. Essa mensagem vai chegar no ouvido de alguns, e eles vão meditar e vai reconhecer que Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus eternamente. Se converter dos seus caminhos, maus caminhos, e viver para Cristo. Porque a eternidade não é aqui neste mundo. A eternidade ou é céu ou é inferno, após a morte. Todos vão morrer. Todos vão ressuscitar para ter uma sentença. Busca Jesus. Vive a palavra de Deus enquanto você pode. Enquanto você pode. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, está se cumprindo. Todos os dias. É uma página sendo cumprida. E se eu estou aqui hoje trazendo essa mensagem, é porque Deus preparou. Eu já sabia que eu estaria aqui há muitos anos. Antes de eu nascer, já sabia que eu estaria aqui nesse lugar, para trazer essa mensagem para você. Que Ele sabe de todas as coisas. Ele que criou esse mundo. E ninguém está à frente dele. Não adianta você falar que Maria está à frente de Jesus. É mentira. O poder já está em Jesus Cristo. Todos foram criados por Ele. O poder é dele. Exclusivamente dele. Tudo para Ele. Todas as coisas é para Ele. Fora disso, é anátema. Arrependemos porque é chegado o Rei do céu. Vigiai, porque nós sabemos a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 25, 13. Vigia. Vigiai. Porque nós sabemos a que hora que Jesus Cristo vai voltar. Ele disse que vai voltar. E vai. Pode ser de dia, pode ser de noite. A qualquer momento. Por isso que nós temos que estar preparados para esse grande dia. Para esse momento, nós temos que estar preparados.
para a grande volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus. Por isso está-nos apercebido que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não adianta você falar, vou aproveitar mais um pouquinho. Jesus Cristo vai te pegar. A hora que você estiver satisfazendo a tua vida e não tem mais, me perdoa. Não. Por isso que ele diz, ficai-vos apercebidos. Fica atento. Fica atento, porque eu não vou avisar. E os dele ele vai levar. Os mortos vão ressuscitar primeiro. A Bíblia diz que no piscar de olhos, os vivos vão ser arrebatados. Ou seja, o seu corpo vai ser transformado. Vai estar com Jesus na glória. E aqueles que não for dele vão ficar aqui. Por isso se conserva enquanto é tempo. Arruma a tua vida enquanto é tempo. Arruma a tua situação enquanto é tempo. Para de brincar com as coisas de Deus. Para de querer viver a tua vida achando naquilo que você quer, fazendo as tuas vontades. Porque Jesus Cristo não aceita desobediente. Jesus Cristo não aceita aqueles que é contra a sua palavra e os seus ensinamentos. E naquele dia você não vai ter desculpa. Por hoje você ouviu a palavra, você ouviu a verdade. E Jesus Cristo está às portas. Prepara-te enquanto você vive. E que Deus te abençoe. Que Deus possa abrir o teu entendimento. Que o Espírito Santo possa abrir o teu coração, o teu sentimento. E que Deus, o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Porque nós pregamos a palavra. Mas quem convence é o Espírito Santo. Prega a palavra de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo. Se você deixar, se você permitir que o Espírito Santo te convença da verdade, você será bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, e mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo convence a cada um da verdade. A palavra foi pregada, foi anunciada. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.